Muito boa noite a todos. Sob a proteção de Deus, iniciamos os trabalhos da 135ª sessão ordinária, 17ª legislatura, Câmara Municipal da Estância Turística de Presidente Epitácio. Eu convido aos vereadores e todos presentes para que fiquemos de pé para a execução do hino nacional brasileiro. Dando continuidade, em decorrência da ausência do senhor secretário vereador Josimael Barbosa, nomeamos o vereador Jair Luiz de secretário ad hoc para fazer a leitura dos trabalhos de hoje. Dando prosseguimento, solicito ao vereador Evair Luiz que proceda à leitura da ata da sessão anterior.
Câmara Municipal da Estância Turística de Presidente Epitácio. Ata da 134ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal da Estância Turística de Presidente Epitácio, Estado de São Paulo, 17ª Legislatura. Aos 10 dias do mês de agosto do ano de 2020, às 19 horas, reuniram-se os senhores vereadores para realizarem a 134ª Sessão Ordinária, em sua 17ª Legislatura, no recinto da Câmara Municipal da Estância Turística de Presidente Epitácio. Cito a Avenida Presidente Vargas, 256, sob a presidência do vereador. Com a palavra o vereador Israel. Senhor presidente, nobres pares, pessoal que nos assiste pelo canal da Câmara, público presente, eu peço a suspensão da leitura da ata, haja vista que a mesma já foi publicada no site da Câmara. O requerimento apresentado pelo vereador Israel, solicitando a suspensão da leitura da ata da sessão anterior, está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, aqueles que discordarem, queiram se levantar. O requerimento apresentado pelo vereador Israel foi aprovado por unanimidade, ficando assim suspensa a leitura da ata da sessão anterior. Solicito ao senhor secretário que promova a leitura das correspondências recebidas por esta Casa de Leis. Ofício Gabinete número 173 de 2020. Em 14 de agosto de 2020. Senhor presidente, anexamos ao presente o projeto de lei número 20 de 2020, de 14 de agosto de 2020, para ser deliberado, apreciado e votado pelos senhores vereadores dessa egrégia Casa de Leis, através de sessão ordinária a ser previamente designada em regime de urgência. Aproveito o ensejo para manifestar meus protestos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Cássia Regina Zafani Furlan, Prefeita Municipal. Dando prosseguimento, solicito ao senhor secretário que promova a leitura dos projetos de lei 019/2020, 020/2020, oriundo do Poder Executivo, para que possamos colocar em deliberação. Projeto de lei número 19 de 2020, de 6 de agosto de 2020, que dispõe sobre da nova redação ao inciso 11 do artigo 1º da Lei 1687, de 26 de março de 1999. Artigo 1º. O inciso 11 do artigo 1º da Lei 1687, de 26 de março de 1999, foi dado ao logradouro em nome de rua José Ferreira Pereira. Passa a vigorar com a seguinte redação. A rua D, localizada no loteamento denominado Jardim Alto do Mirante 2, passa a denominar Rua José Francisco Pereira, ratificando os termos da Lei número 1434, de 5 de março de 1993. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Estância Turística de Presidente Epitácio, 6 de agosto de 2020, Cássia Regina Zafani Furlan. Projeto de lei número 20 de 2020, do Poder Executivo, que dispõe sobre a inclusão e alteração de metas e diretrizes ao PPA 2018-2021, LDO para 2020, abertura de crédito adicional especial e suplementar ao orçamento, LOA de 2020 e da outras providências. Os projetos de lei 019/020, oriundo do Poder Executivo, ora lido pelo senhor secretário, encontra-se em deliberação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados,
Aqueles que discordarem, queiram se levantar. Os projetos de lei 019-020/2020 foram deliberados por unanimidade. Dando prosseguimento, solicito ao senhor secretário que promova a leitura dos requerimentos apresentados pelos nobres vereadores na sessão de hoje. Requerimento número 75 de 2020. Excelentíssimo senhor presidente, requeiro a vossa excelência, nos termos regimentais, após manifestação do egrégio plenário, que seja oficiada a excelentíssima prefeita municipal da Estância Turística de Presidente Epitácio, para que, através do setor competente, nos preste a seguinte informação: que seja encaminhada a essa Casa de Leis cópia reprográfica do boletim de ocorrência feito pela administração municipal no ano de 2017, referente a um suposto furto de um HD usado do gabinete da prefeita, no supracitado dispositivo. Havia inúmeras informações de interesse público e administrativo. Justificativa: o Poder Legislativo tem como atribuição legal fiscalizar os atos do Executivo. Portanto, informações de relevante interesse público devem ser prestadas aos edis. Câmara Municipal da Estância Turística de Presidente Epitácio, Sala das Sessões, 12 de agosto. Adenilton Ferreira da Silva, vereador proponente. O requerimento de número 75/2020, de propositura do vereador Adenilton Ferreira da Silva, está em discussão. Está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados. Aqueles que discordarem, queiram se levantar. O requerimento 075/2020, de propositura do vereador Adenilton Ferreira da Silva, foi aprovado por unanimidade. Requerimento número 76 de 2020. Excelentíssimo senhor presidente, requeiro de vossa excelência, nos termos regimentais, após manifestação do egrégio plenário, que seja oficiada a excelentíssima prefeita municipal da Estância Turística de Presidente Epitácio, para que, através do setor competente, nos preste a seguinte informação: se há estudo para construir uma rotatória na Avenida Tibiriçá, entrada e saída do loteamento Joia Ribeirinha, bem como colocar redutores de velocidade na Avenida José Veloso Menezes. Justificativa: a efetiva necessidade da construção de uma rotatória na Avenida Tibiriçá, já que o retorno para o centro da cidade mais próximo fica na Vila Bordon, e os redutores de velocidade na Avenida José Veloso Menezes poderá evitar a ocorrência de tráfego de veículos em alta velocidade no local. Câmara Municipal da Estância Turística de Presidente Epitácio, Sala das Sessões, 3 de agosto de 2020. Adenilton Ferreira da Silva, vereador proponente. O requerimento de número 76, de propositura do vereador Adenilton Ferreira da Silva, está em discussão. Senhor presidente. Com a palavra o vereador Adenilton Ferreira da Silva. Na realidade, eu estou replicando aí um requerimento feito pelo nobre vereador Marcos Florencio, para reforçar o pedido dele, que naquele dia, após o requerimento dele, vieram me procurar falando de pessoas que estavam fazendo racha na avenida, e eu pedi para que denunciasse a Polícia Militar esse fato e qual será feito. Mas isso aí foi para reforçar. Marcos, você está de parabéns também pelo mesmo conteúdo e contexto do requerimento, e vamos reforçar para que saia o mais rápido possível, para evitar algum tipo de acidente com vítima fatal, haja vista ser emocionante esses rachas que essa molecada fazem, e que não tenha mais isso por lá. O requerimento de número 76, de propositura do vereador Adenilton, continua em discussão. Está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados.
Aqueles que discordarem, queiram se levantar. O requerimento de número 76, de propositura do vereador Adenilton Ferreira da Silva, foi aprovado por unanimidade. Requerimento número 77 de 2020. Excelentíssimo senhor presidente, requeiro de Vossa Excelência, nos termos regimentais, após manifestação do egrégio plenário, seja oficiada a excelentíssima prefeita municipal da Estância Turística de Presidente Epitácio, para que, através do setor competente, nos prestes a seguinte informação. Se há a possibilidade da administração municipal realizar o teste em todos os idosos e funcionários que elaboram no Recanto do Vovô. Justificativa. Tendo em vista que os idosos são do grupo de risco e a quantidade de servidores é pequena, torna-se imprescindível a testagem para certificar que não há risco para os que lá estão abrigados. Câmara Municipal da Estância Turística de Presidente Epitácio, Sala das Sessões, 14 de agosto de 2020, Adenilton Ferreira da Silva, vereador proponente. Fala. O requerimento de número 77/2020, de propositura do vereador Adenilton Ferreira da Silva, está em discussão. Está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados. Aqueles que discordarem do referido requerimento, queiram se levantar. O requerimento de número 77/2020, de propositura do vereador Adenilton Ferreira da Silva, foi aprovado por unanimidade. Moção número 08 de 2020. Moção de apoio à Fundação Instituto de Terras do Estado de São Paulo, ITESP. Excelentíssimo senhor presidente, apresentamos à mesa, na forma regimental, sob a apreciação do plenário, a presente moção de apoio à Fundação Instituto de Terras do Estado de São Paulo, ITESP. Neste momento em que o país se encontra imerso em contexto de grave sobreposição de crise econômica, política e institucional, potencializadas pela pandemia de Covid-19 e suas terríveis consequências à saúde pública, em especial às populações empobrecidas e em situações de vulnerabilidade social, encaminhado à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, a LESP, o projeto de lei número 529/2020, que propõe a extinção de empresas, autarquias e fundações públicas de inestimada importância, a garantia do bem-estar social da população paulista, dentre elas a Fundação Instituto de Terras do Estado de São Paulo, José Gomes da Silva, ITESP. A Fundação ITESP, responsável pela implementação da política agrária e fundiária do Estado de São Paulo, presta reconhecido serviço de assistência técnica e extensão rural a mais de 7.000 famílias em 140 assentamentos rurais, distribuídos por todo o Estado, e a mais de 1.400 quilombolas pertencentes a 36 comunidades remanescentes de quilombos presentes, sobretudo na região do Vale do Ribeira. Ambos os públicos atendidos pela TER da instituição, agricultores familiares e quilombolas, são reconhecidos nacionalmente e internacionalmente por suas imensas contribuições à preservação ambiental e o uso racional e sustentável das áreas em que vivem e trabalham, com destaque para a exploração racional dos recursos naturais nas áreas de Mata Atlântica, sendo também igualmente reconhecido como os principais produtores dos gêneros alimentícios básicos, saudáveis e livres de agrotóxicos, que ocupam as mesas e garantem a segurança e a soberania alimentar da população. Para além das atividades de ATER, junto às comunidades citadas, a Fundação ainda desenvolve programa de regularização fundiária urbana e rural, numa ação social, em parceria com os municípios paulistas, onde, após identificadas as áreas passíveis de regularização fundiária, são outorgados títulos de propriedade ou de domínio, de legitimação de posse e de legitimação fundiária, via de regra, nas periferias da cidade, sem nenhum custo para os beneficiários, somando-se ao longo da história mais de 45.000 títulos concedidos.
cabe destacar que grande parte das atividades citadas são desenvolvidas em regiões e municípios de baixo índice de desenvolvimento humano, IDH, contribuindo assim para a dinamização da economia urbana e rural de pequenos e médios municípios e, consequentemente, geração de empregos, distribuição de renda e redução das desigualdades sociais e regionais. Ressaltamos ainda que o cenário que se impõe torna necessário o investimento estatal em geração de empregos, garantia da saúde da população e promoção do bem-estar social como instrumentos de política anticíclica, capazes de atenuar e reverter os dramáticos efeitos de tal crise sobre o próprio orçamento público e, sobretudo, sobre a população empobrecida. Diante do exposto, entendemos que a Fundação ITESP presta inestimável contribuição à garantia do bem-estar social, gerando empregos no campo e na cidade, proporcionando a permanência de milhares de famílias no campo, trabalhando e vivendo com dignidade, além da promoção da segurança alimentar da população paulista. Por esse motivo, a Câmara de Vereadores do município da Estância Turística de Presidente Epitácio vem a público expressar o seu apoio à Fundação ITESP. Favor enviar cópias da moção de repúdio às autoridades elencadas ao excelentíssimo governador do Estado de São Paulo, João Agripino da Costa Doria Júnior, excelentíssimo deputado estadual, presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, Alesp, Cauê Macris, do PSDB, excelentíssimo senhor secretário do Estado da Justiça e Cidadania de São Paulo, Paulo Dimas de Beles Mascaretti, e o senhor diretor executivo da Fundação ITESP, Marco Antônio da Silva, e senhor presidente da FITESP, Robson Ivane de Oliveira. Plenário, vereador Vivaldo Lauro Lang, presidente Epitácio, 17 de agosto de 2020. Vereador Josmael Barbosa Interaminense. Relacionado à moção apresentada pelo vereador Josmael, ele cita a Câmara Municipal da Estância Turística de Presidente Epitácio, onde só ele assina. Eu não sei se os vereadores vão votar, vão aprovar e todos vão assinar a moção de repúdio ao governador. Eu gostaria que os vereadores se manifestassem sobre isso, se vocês vão assinar e vão votar essa moção. Porque se ele falou com vocês, se vocês ouviram a moção... Senhor presidente. Com a palavra o vereador Adenilton. Eu acho muito estranho ele falar em nome de toda a Câmara Municipal numa moção dessa de repúdio ao governador. Pelo menos ele não falou comigo sobre o tema, para mim assinar, para mim concordar. Eu, por exemplo, eu voto contra uma moção dessa. Senhor presidente. Com a palavra o vereador Adenilton. Eu acredito que nada impede de nós, a Câmara, assinarmos junto e pedir para que ele possa estar fazendo a assinatura de todos os vereadores. Eu acho que ele não ia se impor quanto a isso. Se ele mesmo, no contexto, ele já fala que a Câmara ao todo assina. Agora fica difícil perguntar, né? Eu gostaria que cada um se manifestasse sobre a assinatura e sobre o voto. Senhor presidente. Com a palavra o vereador Israel. Eu voto favorável. Eu assisti um vídeo hoje referente a essa situação do ITESP, a Alesp e algumas situações que o João Dória quer cortar algumas instituições, sobre o IANSP, que ele quer taxar, ele quer aumentar o valor do contribuinte que contribui no Estado. Com o IANSP, ele quer aumentar os valores da taxa, assim como também dos seus dependentes. Então, é pertinente a moção do vereador. Mas a questão que nós estamos falando sobre a votação é que ele fala que os vereadores ou a Câmara irá encaminhar. Agora, não sei se ele está citando que todos vão votar ou se todos vão assinar. É isso que a gente quer saber. A nota de repúdio é perfeita, nós temos que fazer sim, que o Dória ficou doido em cortar o ITESP, que é um instituto muito
benéfico a todas as pessoas aí dos assentamentos, e nessa altura ele fazer isso. A questão é, vai colocar o nome de todos os vereadores ou somente o vereador Josmael vai assinar e nós votaremos a favor, é isso? O requerimento supracitado, ele diz assim, é uma moção de repúdio e ele destaca, por esse motivo, a Câmara de Vereadores do município da Estância Turística de Presidente Epitácio vem a público a expressar o seu apoio à Fundação ITESP. Então, automaticamente, eu acho são que, todos. desculpa, senhor presidente, eu acho que são duas situações que devem ser melhor estudadas. Ele faz uma moção de apoio e a moção ela é votada. Se a gente aprovar por maioria, vai a moção. Só que a moção, ela vai com quem aprovou, com o nome de quem aprovou. Ela não pode ir votar, Moisés está votando contra. Como é que vai o nome dele junto lá que aprovou a moção por unanimidade? Então, acho que são duas situações que a gente tem que ver. Talvez no teor, aí, no corpo da moção, ficou um pouco assim, duvidoso com relação a isso. Mesmo porque eu acho que é uma moção que ela é mais complicada do que a gente pensa. São vários segmentos. Ela trata do ITESP, trata do IANSP, trata de um monte de situações que também tem uns que está instigando só a sigla, não está extinguindo, está trocando sigla. Então são situações que a gente precisa ver. Talvez ele deixa lá e amanhã cada um vem ver quem quer assinar, quem não quer assinar. O presidente está colocando aí que todos têm que se manifestar, mas também é difícil para todos manifestar. A gente não sabe nem o teor da moção agora, leu, lógico, aí por cima, mas eu tenho uma notícia que tem alguns órgãos que só vai mudar de nome. Ele vai ser encampado para outro órgão do governo, vai ser uma reestruturação. Então... mas são vários. E aí, eu entendo que um vereador... Eu acho que o ITESP é fundamental para nós, é muito interessante. Eu trabalhei 8 anos na secretaria, sempre foi parceiro, você entendeu? Mas eu tenho as outras todas carregadas, são 4 ou 5 instituições juntas. Mas eu entendo assim, que eu como vereador, eu não posso falar em nome... Se eu falar em nome da Câmara, eu estou falando em nome de todos os vereadores. De repente, todos os vereadores não têm a mesma opinião que a minha de repudiar o governador ou alguém que quer que seja. Entendeu? Colocou a Câmara. Então eu entendo que o teor aqui, ele poderia colocar os vereadores abaixo assinados, os vereadores. Então a Câmara Municipal é um todo. A Câmara Municipal são 13 vereadores. Então é interessante que a gente pense em votar, em aprovar uma moção dessa, porque de repente você está votando que você não quer votar, você está votando que você não está entendendo. Por isso que eu estou colocando em discussão. Continua livre a palavra com quem quiser, para os vereadores. Eu entendo quanto à forma do requerimento a fala do senhor. Quanto ao mérito do requerimento, eu até sentiria o desejo de acrescentar na questão do IANSP e outros órgãos, para ser melhores estudados. Mas eu entendo que quanto à forma, acaba agregando a todos, quanto à forma do requerimento supracitado, ela abrange a todos e deveria ter tido esse feeling aí, essa conversa, obtendo um feedback de todo mundo para ver se todos assinariam para sair desta forma. Mas quanto ao mérito do projeto, da moção, eu acrescentaria vários outros órgãos, como o próprio IANSP hoje, que ajuda muitos funcionários públicos aí do Estado e que vai ser prejudicial aí numa grande parte, no momento tão decisivo e crítico que nós estamos vivenciando hoje com essa questão da pandemia. Uma questão de saúde, uma pandemia de saúde aí pública, onde está sendo discutido, e essa atitude do governador de aumentar ou de excluir ou qualquer outra situação quanto ao IANSP também. Então eu vejo isso, não sei, mas o Mael não está aqui hoje, senão falaria com ele para mudar o requerimento, né? Ou para a gente aproveitar e agregar mais coisas, mas se de repente, quanto a alguns vereadores que não fossem votar, a gente colocar aqueles que realmente... Mas o plenário é soberano, se vocês aceitarem, retirar para colocar na próxima sessão... Senhor presidente, o senhor também pode de ofício fazer isso. O senhor tira de pauta o requerimento para maior elucidação, elaboração,
retorna ao vereador proponente, mesmo porque eu acho que já vem uma cultura um pouco divergente com relação até à proposição de moção. Então, já que nós estamos numa situação dessa, eu acho que era até bom para o senhor, através da mesa diretora, regularizar a situação. Porque vem de longa data a situação da moção e ela tem toda uma estrutura para ela ser colocada. Então, eu estava conversando com o Silmar, o jurídico, e ele já veio falando isso desde a época que anteceder aí, que precisa fazer alguns ajustes. E eu acho que são oportunidades como essa que a gente vai vendo na prática que realmente precisa ser feitos os ajustes com a maior rapidez possível, para a gente procurar melhorar o sistema regimental, os procedimentos, e para que a gente deixe aí, na nossa gestão, o mais regularizado possível, para que próximos não enfrentem, às vezes, os mesmos problemas. A moção mesmo, ela precisa, se não me engano, o senhor estava até vendo, de 3 pessoas, 3 vereadores proponentes. E nós já não temos nem isso aí. Então, o vereador sozinho fazendo a proposição. A prerrogativa do senhor, presidente, junto com a mesa diretora, retirar ela de pauta e voltar ela para o proponente, para ele conseguir as outras 2 assinaturas e também, se for o caso, para melhor explicar ela no corpo de sua justificativa. Senhor presidente, com a palavra o vereador Rubens Sestari. Senhor presidente, nobres pares, público presente, público que nos assiste pela internet, boa noite. Eu voto favorável à moção, entendeu? Porque isso não é justo. Um governador tentar fazer o que quer fazer, tirar o ITESP, tirar o IANSP, uma luta que nós tivemos aí há muitos e muitos anos, entendeu? Sobre o IANSP, agora vem. Eu sou favorável e voto a favor à moção do Josmar. Eu queria ouvir a Brasília falar, quem quiser mais, ou alguém falar, mas eu vou retirar a moção de votação, como o Marlon falou de ofício, porque a moção. Porque a moção ela fala da Câmara Municipal, e eu, por exemplo, não voto favorável, então eu não posso colocar uma moção de fala de toda a Câmara, falar por todos os vereadores. Senhor presidente. Mas com a palavra, primeiro a Brasília que pediu, depois o vereador Edson. Boa noite a todos, o público presente, todos que nos assistem pela internet. É um assunto bem polêmico quando a gente se fala em convênio, quando se fala em tirar alguma coisa que já está funcionando. Por exemplo, o IANSP nunca foi um convênio 100%, né? Sempre os professores tiveram dificuldade em todo o âmbito do Estado de São Paulo e no Brasil, porque a gente vai para um lugar, você não é atendido, vai para o outro, só tem um lugar que atende, vai para o outro, que nem Presidente Epitácio, nós temos um único médico que atende o IANSP, que é o Dr. João Vitório. Numa população desse tamanho, nós temos que ir a Presidente Prudente se quiser constar pelo IANSP, já é uma dificuldade, né? Depois tem o problema mais problemas que se acentuaram diante desse. Então, acho que nós temos que, sim, ouvir o vereador, ver qual é a ideia dele, colocar isso em estudo, chamar o nosso jurídico para a gente se inteirar do assunto, né? E fazer aquilo que for melhor. Porque tem que melhorar? Tem. O governo do Estado, às vezes, passa à frente aí, e às vezes quer que as pessoas, a população, vereadores, tudo engula, tudo goela abaixo. A educação e a saúde é assim. Sempre quando vem um negócio pronto, quer que a gente engula ele do jeito que vem. E como nós representamos o povo, nós não podemos assinar um negócio assim, ao Deus dará. Então nós temos que reunir sim, ver esse problema. Nós temos jurídico aqui da Câmara que pode se aprofundar mais nesse assunto, como o presidente falou, que vai tirar dessa sessão, então vamos estudar melhor. A ideia do nosso vereador foi uma das melhores. Ele quer sim ajudar, ele quer sim fazer a coisa funcionar da maneira correta e certa. Mas vamos reunir para a gente ver até onde isso pode ser estudado melhor. Eu, no momento, não estou preparada, nem para assinar e nem para votar, porque eu não tenho conhecimento até onde essa moção nos leva a ter prejuízo ou ter vitória. Então, nós temos que ver isso aí direitinho com o nosso jurídico, ele vai estudar certinho, tudo que a gente pede para ele, ele faz com melhor, né, da melhor maneira, e vamos tirar esse de juntar todo mundo, a Câmara não. Vamos sim, a Câmara, mas diante daquilo que nós vamos estudar para ver o que está certo e o que está errado, né? E a gente quer sim que as coisas melhorem a cada dia mais, e nós estamos aqui para isso. É para rever as leis mesmo. É para ver aonde que nós vamos melhorar a nossa situação no Estado de São Paulo, né? Muito obrigada a todos e até uma outra oportunidade. Senhor presidente,
gostaria de destacar que a moção ela só se refere ao ITESP. Nós estamos tratando bastante aqui da questão do IANSP, que é uma situação que nós queremos acrescentar, mas que a moção ela trata exclusivamente do ITESP. Com a palavra o vereador Edson. Boa noite a todos, aqueles que nos assistem online, os caras, colegas de trabalho. Senhor presidente, eu voto a favor também nessa moção, mesmo que o nobre vereador não comunicou os colegas, e com todo respeito também concordo com a opinião do presidente para retirar, para a gente ver alguns pontos, para que a gente possa entender melhor. Mas a minha posição também é votar favorável, porque eu acho que a atitude do governador está sendo meio radical com essa classe. Então eu gostaria também que o nobre vereador explicasse para nós melhor, né? Porque foi pego nós de surpresas também, né? Mas a moção, ela é fantástica. Então temos que dar até os parabéns para o nobre vereador. Eu estou de acordo com isso, mas vamos aguardar aí se ele pode nos explicar melhor alguns passos. Senhor presidente. O projeto senhor presidente, Denilton, rapidinho. O projeto de lei que tramita lá é o 529, que se trata sobre todas essas coisas que a gente já discutiu aqui. Senhor presidente, boa noite, senhor presidente, nobres pares, público presente. Eu fui mal educado que eu não falei isso. Boa noite às pessoas que nos assistem pelo canal da Câmara. Em nenhum momento acredito que ninguém vá contra essa moção, haja vista ser excelente para o nosso município. E nós ficamos sabendo sobre esses problemas aí que estão acontecendo, que o Dória queria cortar o ITESP, que queria mudar de nomenclatura alguns. A questão, lá atrás, até o nobre vereador Marlan, o nosso jurídico pode estar falando. Eu fiz uma moção e assinei sozinho, e ela teve que sair da pauta porque tem que ter no mínimo 3. Eu achei injusto, depois o Marlan fez uma aí na hora também, que não é a formalidade legal, e sim um vício que a Câmara já vem levando há anos. E nós poderíamos, senhor presidente, a sugestão minha, para que isso fosse o mais rápido possível encaminhado para o Palácio, a gente poderia fazer uma sessão extraordinária durante a semana, quando a gente pode se adequar e fazer tudo dentro da legalidade, porque acredito que é excelente, o Mael foi perfeito na colocação dele, só que legalmente ela não tem validade, porque assinando, se você vê o nosso estatuto, qualquer uma seria nula, ou anulada, ou anulável, alguma coisa assim. Então, se o senhor pudesse fazer o extraordinário aí para que o Josmael pudesse ou colocar mais 2, ou colocar todos para assinarem, para que isso aí ficasse dentro da legalidade e a formalidade, e a partir de hoje que seja feito dentro da legalidade todos os atos da Câmara, não somente a moção, alguns requerimentos que nós temos, um decreto de Vossa Excelência, de até às 11 horas do dia da sessão, para apresentar as indicações e requerimentos, e para o Executivo nos encaminhar de 48 horas antes da sessão. Então a gente começar a deixar já para a próxima legislatura, que nós não sabemos quem estará aqui, para não cometer mais esses vícios que já vêm ocorrendo há tempos, e inclusive eu também estava nesse vício aí para a gente melhorar os nossos trabalhos. Isso aí é a minha opinião, senhor presidente. E sempre deixando, ninguém vai votar contra, porque é perfeita. A questão é o método da legalidade que a gente está discutindo. Diante das discussões e para melhor entendimento, eu decido tirar a moção de votação dessa sessão e encaminharemos ao nobre vereador propositor, como foi sugerido, onde vai melhorar o texto e melhorar a moção, e a gente pode votar na próxima sessão. Dando prosseguimento, eu deixo aberto agora, nesse momento, os microfones para os requerimentos orais. Senhor presidente. Com a palavra o vereador Denilton. Requer a mesa ouvido do outro plenário, após lido todos os requerimentos e passado a requerimento oral, que seja votado ainda hoje o projeto de lei 020/2020, que dispõe
sobre a inclusão e alteração de metas e diretrizes ao PPA 2018-2021, LDO para 2020, abertura de crédito adicional especial e suplementar o orçamento, a LOA de 2020 e da outras providências. E o projeto de lei 19 de 2020, ambos são do Executivo, que dispõe sobre da nova redação ao inciso 11 do artigo 1º da Lei 1687, de 26 de março de 99. O requerimento oral apresentado pelo vereador Adenilton solicitando ainda hoje a votação dos projetos de lei 019 e 020, oriundo do Poder Executivo, está em discussão. Está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, aqueles que discordarem, queiram se levantar. O requerimento apresentado pelo vereador Adenilton foi aprovado por unanimidade. E, então, votaremos ainda hoje os projetos de lei 019 e 020/2020. Continuam abertos os microfones para os requerimentos orais. Senhor presidente. Com a palavra o vereador Edson Jardim. Senhor presidente, eu gostaria de enviar esse requerimento para a prefeita, se tivesse a possibilidade dela fazer uma publicação explicando quem será as pessoas que vão participar dessas 70 casas, se eu não me engano, que foi contemplado, porque as pessoas nos procuram querendo saber se pode participar ou não, mas, se eu não me engano, parece que vai ser só funcionário, então que a prefeita publicasse lá no edital, que seria só para os funcionários, que assim a população ficaria sabendo melhor, né? Porque a publicação saiu lá, então as pessoas ficam ligando, querendo saber se vai poder participar também. Mas parece, até onde eu sei, que vai ser só funcionário mesmo, que não tem casa ou paga aluguel. Então que ela publicasse no edital, explicando melhor quem que vai participar. O requerimento oral apresentado pelo vereador Edson Jardim está em discussão. Está em votação. Com a palavra o vereador Evair Luiz. Eu acho que a gente tem que mudar a forma do requerimento também. Porque para ela publicar é uma indicação, né, Edson? Mas o que o Edson está querendo dizer é se existe a possibilidade de fazer a publicação e esclarecimento dessas dúvidas. Então, só para melhor entendimento. Correto. Eu não entendi a colocação do senhor. Como ele colocou para ela fazer, o que a gente pede é uma sugestão. Se tem a Então, possibilidade. seria a indicação. Tem informação. Agora a gente elaborar melhor o requerimento, como eu falei, para ele vir como requerimento informando e trazendo a nós uma resposta. O requerimento no sentido assim, se tem a possibilidade de dela colocar, se tem como ela colocar, formulando que seria para os funcionários. O requerimento apresentado pelo vereador solicitando da senhora prefeita informar se as casas a serem construídas pela CDHU serão 70 casas, se serão destinadas a funcionários ou a toda a população, está em discussão. E está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, aqueles que discordarem queiram se levantar. O requerimento apresentado pelo vereador Edson foi aprovado por unanimidade. Públicos, estadual, federal, municipal, que público que é que você quer atingir, vereador nobre Edson? Municipal. Municipal. Sua voz tá bonita hoje, Edson. Continua aberto os microfones para os requerimentos orais. Ninguém mais? Dando prosseguimento, solicito ao senhor secretário que promova a leitura do parecer ao projeto de lei 019/2020, para que possamos colocar o parecer e, em seguida, o projeto em votação.
Câmara Municipal da Estância Turística de Presidente Epitácio. Parecer conjunto número 23/2020, 17 de agosto de 2020, das Comissões de Justiça e Redação e Finanças e Orçamento da Câmara Municipal de Presidente Epitácio, ao projeto de lei número 20, de 14 de agosto de 2020, do Executivo Municipal, que dispõe sobre a inclusão e alteração de metas e diretrizes ao PPA 2018-2021, LDO para 2020, abertura de crédito adicional especial e suplementar ao orçamento, LOA 2020 e da outras providências. Trata-se o presente parecer acerca de análise das comissões permanentes desta Casa de Leis ao projeto de lei número 202 de 2020, que autoriza... 202 mesmo? Está errado. Esse aqui mesmo? Ao projeto de lei, né, 20 aqui, né? 20 de 2020. Do Executivo Municipal, que ele, aqui tem que corrigir, ó, que autoriza a abertura de crédito adicional especial para o exercício 2020. Instruem o pedido o que interessa. Ofício número 173 de 2020 e minuta do projeto de lei número 20 de 2020. Submetido ao presente projeto às comissões para elaboração do devido parecer, passamos a relatar. Quanto à forma, o projeto não encontra óbice de legal a sua tramitação, pois é de iniciativa do Executivo leis que disponham sobre matéria orçamentária, artigo 44, inciso 4 da Lei Orgânica Municipal. Nesse sentido, artigo 44, são de iniciativas exclusivas do prefeito as leis que disponham sobre, inciso 4, matéria orçamentária e a que autorize a abertura e conceda auxílios, prêmios e subvenções, grifo nosso. Quanto ao mérito, o projeto busca autorização legislativa para autorizar a criação de dotação orçamentária, crédito especial e suplementar, e por consectário lógico, a alteração de leis orçamentárias competentes, com fito de destinar o crédito especial no montante de R$ 484.843,60 e crédito adicional no valor de R$ 265.500, totalizando R$ 750.343,60, valor subdividido para inúmeras secretarias e entidades municipais, conforme demonstrativo constante no bojo da supracitada lei. Segundo a justificativa, o montante será repassado para o CIOP, construção do Centro de Comercialização de Produtos Rurais, emendas parlamentares destinadas ao Recanto do Vovô e Associação Cultural São Jerônimo, conclusão da infraestrutura urbana dos Jardins Pioneiros e, por fim, instalação de monitoramento de alarmes e imagem nos prédios públicos. Conforme a justificativa do projeto de lei, os valores destinados às dotações ora citadas derivam de excesso de arrecadação, no valor de R$ 575.343,60 e anulação parcial de dotação no valor de R$ 175.000, totalizando R$ 750.343,60, valor correspondente à abertura do crédito especial e suplementar. Impede destacar que não se vislumbra óbice ao pretendido, uma vez que o respeito ao limite de abertura de créditos orçamentários especiais é de responsabilidade do Executivo Municipal, cabendo a este responder perante o Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo por eventual excesso. Nesta seara, após as devidas considerações e por se tratar de matéria orçamentária relevante e urgente, somos de parecer favorável ao presente projeto e solicitamos aos nobres colegas que o aprovem. Este é o nosso parecer. Pela Comissão de Justiça e Redação respondem Fabrício Duarte Rocha, presidente, Rubens Cestar de Campos, relator, Israel Leôncio dos Santos, membro. Pela Comissão de Finanças e Orçamento, Evair Luiz Rodrigues da Silva, presidente, Marlon de Melo, relator, e Josimael Barbosa Interaminense, membro.
quanto à forma e quanto ao mérito, senhor presidente, são para a sua aprovação. O parecer conjunto de número 023/2020 ao projeto de lei 020/2020, ora lido pelo senhor secretário, encontra-se em primeira discussão. Em primeira votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, aqueles que discordarem queiram se levantar. O parecer 03/2020 ao projeto de lei 020/2020, de 14 de agosto de 2020, foi aprovado em primeira votação por unanimidade. O referido parecer encontra-se em segunda discussão. Senhor presidente. Com a palavra o vereador Adenilton Ferreira. Eu sei que, só para falar, por isso que eu sou 100% Caixa. Olha o tanto de dinheiro que veio para fazer tanta coisa para nossa cidade. É por isso que eu sou 100% Caixa. Tá louco, isso aí é uma maravilha para nossa cidade, cada dia mais. O parecer continua em discussão ainda. O parecer continua em segunda votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, aqueles que discordarem queiram se levantar. O referido parecer foi aprovado em primeira votação e segunda votação por unanimidade. Solicito ao senhor secretário que promova a leitura do projeto de lei 020/2020 para que possamos colocar em votação. Projeto de lei número 20/2020, que dispõe sobre a inclusão e alteração de metas e diretrizes ao PPA 2018-2021, LDO para 2020 e a abertura de crédito adicional especial e suplementar ao orçamento, LOA de 2020 e da outras providências. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a alterar nos valores a serem repassados às entidades, conforme previsto a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício 2020, Lei Municipal número 2785/2019, para suplementação do seguinte valor repassado à entidade: abrigo dos idosos. Objetivo: contribuição para manutenção e custeio, R$100 mil. Associação Beneficente e Cultural São Jerônimo. Objeto: contribuição para manutenção e custeio, R$100 mil. Fica incluído nos anexos 2 e 3, relativos às metas e programas governamentais, ao PPA, Plano Plurianual para o exercício 2018-2021, Lei Municipal 2701/2017, de 27 de setembro de 2017, e aos anexos 5 e 6 da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício 2020, Lei Municipal 2785/2019, de 11 de junho de 2019, nos seguintes programas governamentais e ações de governos alteradas por esta lei, anexos 2, 3, 5 e 6, que fazem parte integrante da lei. Crédito especial. Secretaria de Administração, Execução e Manutenção da Secretaria. Administração e Manutenção da Secretaria, R$72 mil. Secretaria de Agricultura e Pecuária, Relações Agrárias, Fomento Agrícola e Pecuário. Construção do Centro de Comercialização de Produtos Rurais. Obras e instalações, R$9.500. Secretaria de Assistência Social do Fundo Municipal de Assistência Social. Assistência à Criança e Adolescente, repasse de recursos, emendas parlamentares, R$100 mil. Secretaria de Obras, Habitação e Infraestrutura Urbana, Jardins Pioneiros. Obras e instalações, R$303 mil. R$343,60. Total de créditos criados, R$484.843,60. Ainda crédito suplementar. Poder Executivo, Gabinete do Prefeito, Conselho Tutelar, R$3 mil. Secretaria de Administração, Execução e Manutenção da Secretaria, R$35 mil. Departamento de Trânsito e Rodoviária, R$9 mil. Secretaria de Assistência Social do Fundo Municipal da Assistência Social
Assistência do idoso, repasse de recursos de emendas parlamentares, R$100.000. Assistência à criança e adolescente, Casa-Lar, Serviço de Acolhimento a Menores, R$3.000. Assistência Social Geral, Manutenção e Assistência Social Geral, R$15.000. Secretaria de Economia e Planejamento Meio Ambiente, valor R$3.000. Coordenação de Serviços da Secretaria de Planejamento, Departamento de Meio Ambiente, R$3.000. Secretaria de Saúde, Fundo Municipal de Saúde, Atenção Básica de Saúde, Divisão de Atenção Básica, R$28.000. Locomoção de Pacientes, R$3.000. CAPES, Centro de Atenção Psicossocial, R$3.000. Vigilância Sanitária, R$1.500. Vigilância Epidemiológica, R$3.000. Centro de Zoonoses, R$4.000. Secretaria de Educação e Esportes, Divisão de Merenda Escolar, R$3.000. Ensino Fundamental, R$7.000. Ensino Superior, implantação do polo da Faculdade Univesp, R$3.000. Ensino Infantil, creche, R$20.000. Ensino Infantil Pré-Escola, R$9.000. Conservatório Municipal, R$3.000. Secretaria de Turismo, R$7.000. Para a cobertura de créditos adicionais especiais e suplementares, mencionados nos artigos 4º e 5º, serão utilizados recursos provenientes de excesso de arrecadação, no valor de R$ 575.343,60, nos termos do inciso 2º do parágrafo 1º, 3º, do artigo 43 da Lei Federal 4.320, das seguintes contas e receitas. Receitas correntes de impostos, taxas e contribuições de melhoria, R$ 72.000. Transferências advindas de emendas parlamentares individuais, abrigo do idoso, R$ 100.000. Transferências advindas de emendas parlamentares, Associação Beneficiante São Jerônimo Emiliani, R$ 100.000. Transferências de instituições privadas, compensação ambiental, indenização, compensação ambiental, Caixa Econômica Federal, CESP, e Ministério Público Federal, R$ 303.343,60. Total de receitas, R$ 575.343,60. Anulação parcial de dotação. Secretaria de Saúde, Fundo Municipal de Saúde, Estratégia de Saúde Familiar, ESF, R$ 103.000. Secretaria de Educação e Esportes, Divisão de Merenda Escolar, R$ 72.000. Todas as anulações, R$ 175.000. O projeto de lei 020/2020, ora lido pelo senhor secretário, está em primeira discussão. Está em primeira votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados. Aqueles que discordarem, queiram se levantar. O projeto de lei foi aprovado em primeira votação por unanimidade. O referido projeto encontra-se em segunda discussão. Com a palavra o vereador Marlon de Mello. Senhor presidente, nobres colegas, público que nos assiste, uma das virtudes do ser humano é também agradecer. Então eu uso a palavra hoje para agradecer ao senador Major Olímpio. É lógico que muitos vão falar que não passa de uma obrigação do parlamentar ajudar a cidade, mas nós temos 645 cidades no estado de São Paulo e com a graça de Deus e do bom contato que o presidente Epitácio tem com ele, todo ano tem sido mandado uma verba para a nossa cidade. Então, o motivo de eu usar a palavra é agradecer, porque mais uma vez fomos contemplados aí com uma emenda no valor de R$100.000 que serão destinadas ao abrigo dos idosos. No ano passado nós já tivemos uma emenda no mesmo valor, que já está sendo usada no abrigo dos idosos, e agora nós temos já na conta da prefeitura mais uma emenda nesse valor. Sem contar que esse ano já veio também 250 mil para recap,
e algumas outras situações que nós estamos ainda fazendo gestão. Então, venho agradecer ao senador Major Olímpio, senador pelo Estado de São Paulo, que vem nos ajudando sempre, e já temos também a promessa de que ele continue nos ajudando, e espero que sim, porque para todos nós sabemos que o mandato de um senador é de 8 anos. Então, se cada ano ele nos ajudar com pouco, eu tenho certeza que estaremos bem servidos no Senado Federal. E também nós temos agora, nós tínhamos um pleito muito grande lá, mas a pandemia nos impediu de ir. É uma nova visita ao senador, que vai reunir alguns parlamentares para que a gente trate dos 2 maiores assuntos que precisam ser tocados e precisam dar andamento. Embora todos nós sabemos, a situação do porto e a situação da ferrovia são 2 situações que ele prometeu nesses 8 anos abraçar, e ele já tem um plano, uma estratégia de trabalho. Ele é o senador do Estado de São Paulo e ele vai convidar os deputados federais do Estado de São Paulo para que juntos nós façamos isso. Mas nós estamos na época da pandemia, e eu acho que muito em breve, antes do final do ano, nós estaremos convidando todos os vereadores, junto com o Executivo Municipal, para novamente fazer uma incursão a Brasília, para que nós estamos aí no fim. Muita gente fala que é no fim, mas eu acho que não tem fim. O mandato de um político não tem fim, ele trabalha pela sua cidade, e nossa data prevista é 31 de dezembro. Então, até 31 de dezembro nós estamos trabalhando, e nós estamos correndo atrás daquilo de melhor para a nossa cidade. Em extensão ao meu agradecimento ao Major Olímpio, por lógico que agradeço ao Executivo Municipal, que vem trabalhando de forma exemplar, que vem dia a dia ganhando o respeito e a credibilidade junto à população, junto aos demais políticos, junto aos fornecedores, e nós temos que fazer o mesmo, trabalhar por nossa gente, trabalhar por nossa cidade. Era essa a minha manifestação de agradecimento ao Major Olímpio, que não nos tem deixado órfãos durante essa gestão toda dele. Obrigado, senhor presidente, e que o espaço, que o abrigo dos velhos faça bom uso dessa verba. Senhor presidente. Com a palavra o vereador Adenilton Ferreira. Eu não deixaria passar em branco o agradecimento ao nobre senador Major Olímpio, que sempre nos ajuda quando a gente precisa, ele está sempre ao nosso lado, e também aos deputados federais e estaduais que nos contemplaram com várias emendas ao longo desses anos de legislatura e também de compromisso aí do Executivo. E falar que a administração foi tão bela e tão perfeita pela prefeita Cássia, que só pôde vir essas emendas e outros dinheiros que advêm do governo estadual e federal, porque ela conseguiu que o nome da prefeitura não estivesse mais no CADinho, o cadastro de inadimplência, dentro do nosso município, que nós não recebíamos, a emenda vinha, os deputados mandavam, as emendas vinham e tinham que retornar para os seus respectivos órgãos públicos, que tanto o governo do estado quanto o governo federal. Então, a administração dela foi muito boa com seus secretários, que aqui nós temos 2, tem o Marcelo que trabalha muito bem lá dentro, e essa administração foi por isso que está vindo vários recursos, que a nossa cidade está andando, está tendo excesso de arrecadação. Não é que é o excesso de arrecadação, são as verbas que vêm de outros órgãos, que é o governo federal e o governo estadual, que nós temos que votar para que essas verbas possam ser destinadas aos setores que aí menciona na lei. Então, estão de parabéns, nobres secretários, funcionários que se dedicam aí à administração pública do município, pensando no melhor para a nossa cidade. Parabéns, Cássia, pelo excelente trabalho que ela fez de 2017 até hoje, e se Deus quiser até dia 31 de dezembro de 2024, isso? De 2024, somos 100% Cássia. O projeto de lei 020/2020 continua em segunda discussão. Está em segunda votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados
Aqueles que discordarem, queiram se levantar. O projeto de lei 020/2020, de propositura do Poder Executivo, foi aprovado em primeira votação e segunda votação por unanimidade. Solicito ao senhor secretário que promova a leitura do parecer ao projeto 019/2020, para que possamos colocar em votação o parecer, como também o referido projeto de lei. Parecer conjunto número 21/2020, de 7 de agosto de 2020, das Comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento da Câmara Municipal de Presidente Epitácio, ao projeto de lei número 19/2020, de 6 de agosto de 2020, do Executivo Municipal, que dispõe sobre da nova redação ao inciso 11 do artigo 1º da Lei 1687, de 26 de março de 1999. Submetido ao presente projeto às comissões para a elaboração do devido parecer, passamos a relatar. Quanto à forma, o projeto não encontra óbice de ordem constitucional ou infraconstitucional a sua tramitação, pois em que se pese o artigo 32, inciso 17 da Lei Orgânica Municipal, estabelecer que compete à Câmara Municipal dar denominação a próprios vias e logradouros públicos. O entendimento atual do STF, inclusive com repercussão geral, extraído do recurso extraordinário número 115/1237, institui que a competência é comum entre Poder Executivo e Legislativo. Tema 1070 nesse sentido. Competência para a denominação de ruas próprios, vias e logradouros públicos e suas alterações. Tese. É comum aos poderes executivos, decreto, e legislativo, lei formal, a competência destinada à denominação de próprios, vias, logradouros públicos e suas alterações, cada qual no âmbito de suas atribuições. Ficou assentado que se trata de matéria comum entre o legislativo e o executivo, levando-se em conta a predominância de interesse local. Oportuno esclarecer ainda que o Legislativo tem atribuição legal para autorizar a alteração, retificação de vias e logradouros nesse sentido, coaduna o artigo 32, inciso 16. Artigo 32. Compete à Câmara Municipal, com a sanção do prefeito, dispor sobre todas as matérias de competência do município, especialmente autorizar a alteração da denominação de próprios vias e logradouros públicos, grifo nosso. Assim é também da sua competência a correção das denominações já existentes, caso da presente mensagem. Quanto ao mérito, o projeto visa dar nova redação ao inciso 11 do artigo 1º da Lei 1687, de 26 de março de 1999, especificamente alterada a denominação dada à Rua D do loteamento Jardim Alto Mirante 2, que atualmente é José Ferreira Pereira, para José Francisco Pereira. Tendo em vista que a denominação José Francisco Pereira já consta dos cadastros imobiliários, documento em anexo, desnecessário se faz a apresentação dos documentos determinados pela Lei Municipal 1919, de 27 de setembro de 2004, por dois motivos. Primeiro, a referida lei é posterior à lei que denominou a referida rua. Segundo, a biografia e certidão de óbito é obrigatoriedade para novas denominações posteriores a 2004. A correção da grafia das denominações das vias logradouros públicos do município da Estância Turística Presidente Epitácio tem o fito de adequar aos padrões cadastrais e cartorais, previdências que se prestem para a identificação correta do homenageado, quando for o caso, bem como para facilitar as transcrições notariais de imóveis lindeiros, o que lhe dá o sabor social necessário à sua aprovação. Diante o exposto, somos de parecer favorável ao presente projeto de lei, a solicitação aos demais membros dessa augusta Casa de Leis para que o aprovem. Este é o nosso parecer. Senhor presidente, quanto à forma e quanto ao mérito, os pareceres são para a sua aprovação. O parecer 021/2020 das Comissões de Justiça, Redação, Finanças e Orçamento ao
projeto de lei 019/2020 está em primeira discussão. Está em primeira votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, aqueles que discordarem queiram se levantar. O parecer 021, o parecer conjunto 021/2020 ao projeto de lei 019 foi aprovado em primeira votação por unanimidade. O referido parecer encontra-se em segunda discussão. Em segunda votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, aqueles que discordarem queiram se levantar. O parecer conjunto ao projeto de lei 019/2020 foi aprovado em primeira votação e segunda votação por unanimidade. Solicito ao senhor secretário que promova a leitura do projeto de lei para que possamos colocar em primeira votação e segunda votação. Projeto de lei número 19/2020, de 6 de agosto de 2020, que dispõe sobre da nova redação inciso 11 do artigo 1º da Lei 1687, de 26 de março de 1999. O artigo 1º, inciso 11 do artigo 1º da Lei 1687, de 26 de março de 99, onde foi dado ao logradouro o nome de Rua José Ferreira Pereira, passa a vigorar com a seguinte redação: Rua D, localizado no loteamento denominado Jardim Alto do Mirante 2, passa a denominar-se Rua José Francisco Pereira, ratificando-se nos termos da Lei 1434, de 5 de março de 1993. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Estância Turística do Presidente Epitácio, 6 de agosto de 2020, Cássia Regina Zafani Furlan, Prefeita Municipal. O projeto de lei 019/2020, oriundo do Poder Executivo, ora lido pelo senhor secretário, está em primeira discussão. E está em primeira votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, aqueles que discordarem queiram se levantar. O projeto de lei 019/2020 foi aprovado em primeira votação por unanimidade. O referido projeto agora encontra-se em segunda discussão. Em segunda votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, aqueles que discordarem queiram se levantar. O projeto de lei 019/2020 foi aprovado em primeira votação e segunda votação por unanimidade. Dando prosseguimento à nossa sessão ordinária, solicito ao senhor secretário que promova a leitura das indicações apresentadas pelos nobres vereadores na sessão de hoje. Indicação número 165 de 2020. Indico nos termos do regimento interno a excelentíssima Prefeita Municipal que determina o setor competente recapear as quadras 6, 7, 8 e 9 da Rua Porto Alegre. O recapeamento dos locais mencionados é uma solicitação de muitos munícipes que diariamente trafegam pelo local, tendo em vista o péssimo estado de conservação da rua que deixa o local intransitável. Brasilina Olegário Massuco, vereadora proponente. Indicação 166 de 2020. Reabertura dos estacionamentos da Orla Fluvial. Indico nos termos do regimento interno a excelentíssima senhora prefeita que determina o setor competente reabrir os estacionamentos da Orla Fluvial. Adenilton Ferreira da Silva, vereador proponente. A reabertura dos estacionamentos da Orla se faz necessário tendo em vista que os munícipes e turistas frequentadores do local estão estacionando seus veículos do lado da Avenida Juliano Ferraz Lima e atravessando a via para se dirigir na orla. Fato este que aumenta a possibilidade de ocorrência de acidentes. Aí. Indicação número 167 de 2020. Indico nos termos do regimento interno a excelentíssima senhora Prefeita Municipal que determina o setor competente acender as luzes na orla municipal. O acendimento das luzes da orla é uma solicitação de muitos munícipes que diariamente correm e fazem caminhada na orla no período noturno. Sendo com a volta dos acendimentos das luzes, todos devem tomar os cuidados necessários para a não proliferação da Covid-19. Adenilton Ferreira da Silva, vereador proponente.
Indicação número 168/2020. Indico nos termos do regimento interno a senhora prefeita municipal e ao ilustríssimo senhor secretário de Obras e a Defesa Civil que determina ao setor competente realizar visita técnica no imóvel localizado na Rua Goiana 508, no sentido de apurar os abalos da estrutura da residência ocorridos em decorrência às obras realizadas nas proximidades da mesma. Justificativa: a visita técnica por meio do engenheiro responsável irá esclarecer a origem dos abalos ocorridos na estrutura da casa, propiciando de forma antecipada uma possível restauração ou até mesmo evitando um possível ingresso de ação civil por reparação de danos. Evair Luz Rodrigues da Silva, vereador proponente. Indicação 169/2020. Indico nos termos do regimento interno a excelentíssima senhora prefeita municipal que determina ao setor competente instalar estacionamento ecológico no mirante da orla fluvial. Aqui, senhor presidente, como a indicação é minha, eu colocaria aqui no mirante ou nas proximidades, né, do mirante da orla. A instalação de estacionamentos irá proporcionar locais mais seguros para as pessoas que queiram se dirigir ao mirante da orla fluvial. Evair Luz Rodrigues da Silva, vereador proponente. Indicação 170/2020. Indico nos termos do regimento interno a excelentíssima senhora prefeita municipal que determina o setor competente denominar a quadra esportiva do Jardim Renascer com o nome Azulão, Rafael Silva. Azulão, em memória, foi um esportista futebolístico do nosso município que durante anos treinou muitas crianças, adolescentes e até mesmo adultos, chegando até mesmo a treinar uma das primeiras equipes de futebol feminino do nosso município. Pessoa simples que merece o nosso reconhecimento. Evair Luz Rodrigues da Silva, vereador proponente. Instalação de cobertura de ponto de ônibus no condomínio residencial Russume. Indico nos termos do regimento interno a excelentíssima senhora prefeita municipal que determina o setor competente instalar cobertura nos pontos de ônibus do condomínio residencial Russume. A instalação de coberturas nos pontos de ônibus se faz necessário tendo em vista que em dias de chuva ou muito sol, as crianças e idosos ficam aguardando o ônibus exposto às intempéries do tempo. Rubens Cestário de Campos, vereador proponente. As indicações serão enviadas aos respectivos destinatários. Quero informar os nobres vereadores que, esgotadas as matérias para a sessão de hoje, quero agradecer a presença de todos, do público que nos acompanhou pela internet, e convidá-los a participar da próxima sessão ordinária no dia 24 de agosto, às 19 horas, nesta Casa de Leis. Meu muito obrigado a todos, uma boa noite e assim declaro a sessão encerrada. Muito obrigado.